Paz e graça, irmãos. Meu nome é Éber, sou um pecador. Estou aqui para com os irmãos aprender a ser um adorador. Nós vamos ler apenas um versículo nesse momento do conhecidíssimo Sermão de Jesus, registrado no capítulo número 5 de Mateus. O capítulo número 5 de Mateus começa com o sermão chamado Sermão do Monte, né? E no versículo número 8, o Senhor Jesus declara: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos repetir? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Pai amado, no precioso nome de Jesus, queremos compreender esse ensinamento do teu Filho. Nos assentamos aos pés do Mestre e queremos saber o que essa verdade declarada tem a ver conosco hoje, aqui e agora. Instrui-nos, nós pedimos em nome do Senhor. Amém. Nós temos tentado, irmãos, ao longo do ano, discernir, aprender de Deus os caminhos que Ele estabelece para a nossa vida. E com certeza absoluta, nós podemos declarar que um dos alvos dos caminhos de Deus é nos levar à pureza de coração. Né? Claro que há decorrências no caminho que Deus estabelece ligadas à nossa vida profissional ou acadêmica, né? Nossa vida familiar. Porém, com absoluta convicção, no nível individual da intimidade com Deus, naquilo que nós estabelecemos como relação interpessoal entre cada um de nós e o Senhor diretamente, por meio de Jesus, é a pureza de coração. É que cada um de nós alcance, né, esse nível de pureza de coração. E Jesus declara isso, ele descreve o cristão, né, o cristão ideal, o alvo de Deus para o cristão, nas bem-aventuranças. O capítulo número 5 de Mateus, os primeiros versículos, descrevem o cristão. E não vários tipos de cristão. Né? E, a certa altura, Jesus diz: bem-aventurados ou felizes, realizados, são os limpos ou puros de coração, porque eles verão a Deus. Com certeza, uma das coisas mais preciosas que o cristão pode almejar na vida é ver a Deus. Eu me lembro de ter visto o testemunho de uma cantora que nasceu cega. E ela cantava para Deus, para Jesus, uma cantora evangélica. Né? E aí alguém entrevistando perguntou, mas você não se ressente do fato de Deus ter te feito nascer cega? Né? Como é que você pode amar tanto o Senhor depois dessa tragédia? Né? E ela respondeu, pelo contrário, eu me sinto uma privilegiada. Porque a primeira coisa que eu vou ver na vida é o rosto do meu Senhor. Há sempre uma maneira de ver as coisas diferentes, né? Essa cantora, com certeza, queria ter pureza de coração. Ela iria ver a Deus. Eu não consigo fazer um retrato de Deus, até porque eu ainda não o vi. Mas e se a gente quisesse fazer um retrato de quem é puro de coração, de quem vê a Deus? Em vez de fazer o retrato de Deus, o retrato falado de alguém que vê Deus. O retrato falado, se você tiver que pôr o título na mensagem, é esse, tá? Retrato falado. Eu me lembro nitidamente de uma experiência muito marcante, né? Que em 1998 eu vivi.
eu precisava contratar um tradutor e, naquele ano, o maníaco do parque se notabilizou em São Paulo. Não sei se você se lembra, né? Quem viveu nessa época, claro, de um sujeito que começou a... Ele atraía jovens para o interior de um parque, perto da Imigrantes, lá na região de Jabaquara, né? E estuprava essas moças e muitas delas foram mortas. Na verdade, foram 6 mortas e 9 que escaparam, segundo o julgamento, né? O sujeito se chama Francisco de Assis Pereira e ele é mais conhecido como maníaco do parque. Foi condenado a 130 anos de prisão. Eu me lembro que em 98 a polícia se mobilizou muito para tentar localizar, identificar e localizar esse sujeito, né? Então fizeram com as sobreviventes um retrato falado, né? Elas descreviam e um artista fazia o retrato do rosto desse sujeito, desse suspeito, né? O retrato falado. E aí esse retrato saía em todos os jornais e tal. E o que aconteceu? Na semana em que ele foi preso, né, porque o retrato acabou sendo tão bem feito, e ele foi identificado rapidamente e a polícia o prendeu. Na semana em que ele foi preso, apareceu um candidato a tradutor, igualzinho o retrato falado. Quando eu abri a porta do meu escritório, e eu olhei para ele assim, falei, cara, você tem muita sorte. Se fosse uma semana atrás, eu chamava a polícia, né? Foi idêntico, não ao Francisco de Assis Pereira, ao retrato falado, né? Então, porque o retrato falado nem sempre é tão fiel, né, quanto a realidade. E aí? Como seria o retrato falado de alguém que a gente poderia dizer, não, esse sujeito é puro de coração? Eu pensei em vários personagens, né? Uma delas a gente já mencionou aqui em outra mensagem, né? Que é Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. Hoje eu queria pensar, também no Evangelho de Mateus, em João Batista. No capítulo número 11 do Evangelho de Mateus, passa virado das páginas, você tem um episódio em que nós temos algumas coisas a respeito de João. A partir do versículo número 2 de Mateus 11. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que têm roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele.
Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você vai dizer assim, peraí, você está falando de alguém puro de coração e que vai ver a Deus, alguém que está num nível fantástico de santidade, e você pega esse episódio de João para fazer um retrato falado de alguém assim, de um puro de coração? Francamente. Nós temos a tendência de endeusar os homens de Deus. Deus não faz isso, a Bíblia não faz isso, e nós não devemos fazer isso. Deus sabe que nós não somos anjos querubins. Deus sabe que nós não estamos acima das circunstâncias. Não é? Eu conheço um autor evangélico que fala assim: depois que eu conheci a verdade do evangelho, nunca mais eu passei por nenhum vale. Eu só ando no cume das montanhas. Nunca mais passei por nenhuma depressão, por nenhuma angústia. Eu duvido que isso seja verdade. Porque a realidade que a Bíblia mostra é muito diferente. Os caminhos de Deus, eu tenho insistido nisso, porque esse é o nosso modo, não são estradas amplas, largas e altamente iluminadas e cheias de placas de sinalização. Muito pelo contrário. Jesus disse que o caminho de Deus é um caminho estreito, apertado, né? Difícil. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo número 11, vai dizer que os intentos, os decretos, as intenções de Deus são impenetráveis, né? São absolutamente incompreensíveis, na maioria das vezes, para a nossa razão. Por isso, os homens de Deus, mesmo aqueles que têm o coração puro, muitas vezes enfrentam dificuldades e se abalam com elas. Quem tem coração puro não é um anjo querubim. Aliás, um anjo querubim que vivia no céu tornou-se o pior inimigo da fé. Estou falando de Lúcifer, Satanás, o diabo. Quem tem o coração puro é um ser humano e não um sobre-humano. João Batista eu escolhi porque foi chamado por Deus, profetizado, né? A sua vinda foi profetizada por Malaquias, o último profeta da Antiga Aliança, né? Essa profecia se concretizou na vida de João Batista, que foi anunciado ao pai dele, Zacarias, dentro do Santo dos Santos, né? Um episódio muito interessante, né? O sumo sacerdote no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, num lugar onde ninguém podia pôr os pés, a não ser ele, uma vez por ano e tal. E aí o anjo Gabriel, que assiste ao lado de Deus, vai e anuncia: Zacarias, você vai ser pai do homem que será o cumprimento da profecia a respeito daquele que viria preparar o caminho do Senhor. Então, João Batista foi escolhido antes de ser concebido, foi anunciado, mas diz o texto de uma maneira linda e que me enche de inveja. Ele foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Ele não tinha nascido e já era homem cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Maria, grávida de Jesus, chega às portas da casa de Isabel, mãe de João Batista, aqui também, eu estava gestando no 6º mês, né? E ela saúda a sua parenta, Isabel. João Batista pula de alegria no ventre da sua mãe.
porque reconheceu a voz da mãe daquele que iria preparar o caminho, daquele que iria anunciar. Quantos homens você conhece que tiveram experiência desse nível? Só ele. Ninguém mais. Só João Batista. Nasceu, cresceu, se dedicou a Deus de uma maneira absurdamente radical, vivia nos desertos, tinha uma única roupa que era bastante grosseira, igual a de Elias, né? Com um cinto de couro. A dieta dele era uma dieta bem, bem esquisita, né? Mel, gafanhoto, né? Ou seja, ele adotou um estilo de vida bem diferenciado e com um único sermão: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Já que o Messias ia chegar, o sermão era esse: vamos nos arrepender. Jesus disse que João Batista, entre os nascidos de mulher, era o maior. Entre os profetas, o maior. Aliás, João Batista termina o ciclo dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento vão até João Batista, né? Por isso que os evangelistas vão dizer que a lei perdura até João e de João em diante nós temos a graça, né? De Jesus em diante nós temos a graça. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Está lá no Evangelho do evangelista João, não confundir com João Batista. Pois bem, por que ele é o maior de todos os profetas? Vários profetas, inclusive o príncipe dos profetas, chamado Isaías, né, anunciaram o Messias. Anunciaram, deram detalhes, falaram muitas coisas a respeito do Messias. Mas o profeta que apontou com o dedo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi João Batista. Ele mostrou, ele não apenas anunciou, ele apontou. Tanto que discípulos dele, de João Batista, passaram a ser discípulos de Jesus, porque ele mostrou quem era Jesus Cristo. João Batista é, sim, um exemplo de homem puro de coração. Mas os puros de coração não estão imunes a dúvidas e crises pessoais. Eles são humanos. Não existe super pessoa da fé. Não existe super homem da fé, não existe super mulher da fé. Todos nós somos humanos. João Batista era humano. E ele estava numa prisão chamada de Maquerós, ou a prisão no local chamado Maquerós. Fica de frente ao Mar Morto, confinado lá, por conta de uma conspiração do rei Herodes Antipas, que havia tomado a esposa do seu próprio irmão, Filipe, chamada de Herodias, e estava vivendo maritalmente com Herodias, né? E João Batista denunciou. João Batista profetizou: isso é pecado, está errado, você não pode tomar a esposa do seu irmão. E Herodias, odiando João Batista, forçou Herodes, que gostava de João Batista. Herodes gostava de ouvir João. Fez com que João fosse preso e confinado naquela cela. E lá está João. E nós podemos imaginar o dia a dia de João Batista. Muitas vezes a gente romantiza. A gente pode imaginar João Batista, né, recebendo anjos, recebendo alimentos, maná, né, a água da vida, iluminações especiais, nada disso. Ele estava numa prisão fétida, diante do Mar Morto, no deserto, né? O Mar Morto fica no lugar mais rebaixado do planeta Terra, né? Esquecido. Ele que guiava multidões, as multidões desapareceram. Os seus discípulos, com exceção de alguns poucos, como esses que o visitam, né,
estavam seguindo Jesus, assim como a multidão estava seguindo Jesus. E ele ouvia falar de Jesus fazendo milagres. E ele preso. Ele olhava para a realidade e via um rei pérfido, como Herodes. Nem judeu era. Né? Os Herodes vêm da família da tribo dos Idumeus, descendentes de Esaú, né? Que, por conta do Império Macedônico, assumiram posição de governança naquilo que depois ele foi chamado de Palestina. Nem judeu ele era, mas ele era o rei, né? O preposto do Império Romano, né? Com autoridade do Império Romano para governar aquela região. Ele, um bêbado, irresponsável, louco, que prometeu metade do reino dele por uma jovem fútil que dançou para ele, amando da mãe, uma mulher mesquinha, cruel, egoísta, vaidosa, que queria o poder a toda prova. Quando Antipas sobrepujou o poder do seu marido, Filipe, ela se bandeou para o cunhado. Onde estava Herodes, Herodias e Salomé? No palácio. Onde estava João Batista, o homem de Deus, puro de coração? No cárcere. Difícil conciliar essas coisas. Difícil olhar e dizer, Senhor, cadê a justiça? O Senhor não é o rei? Não é o Senhor que governa a história? Como é possível entender isso? Uma experienciazinha de algum tempo, uma aprovaçãozinha, vá lá. Mas aquilo se arrastava e só piorava. João Batista não era mais o homem que havia sido. Ele era um prisioneiro, esquecido. Ouvia falar dos discursos de Jesus. Ele mesmo, João Batista, havia anunciado que Jesus viria com juízo. Ele tem a pá na sua mão e vai limpar a eira e vai fazer queimar, né, tudo aquilo que não dá fruto, tudo aquilo que não faz parte da videira verdadeira. E aí ele olhava para a realidade dele e quem é que estava sendo ceifado? E quem é que estava em destaque? Herodes, Herodias, Salvé. Difícil conciliar essas coisas. Talvez João Batista tivesse uma expectativa errada, como muitos de nós temos. Talvez João Batista tivesse a ideia de que servir a Deus, obedecer a Deus, redunda em, no mínimo, uma vida livre de tragédias e grandes problemas. Nós temos muitas vezes essa expectativa também, mas ela não é realista. A Bíblia mostra vários homens de Deus, várias mulheres de Deus, que se depararam com tragédias pessoais, apesar de serem fiéis a Deus. Os caminhos de Deus são impenetráveis. E João Batista, então, tem uma crise de dúvida. Não é pecado ter crise. Não é pecado ter dúvidas. Não é pecado abalar-se. É pecado permanecer abalado. É pecado permanecer na dúvida. O próprio Jesus Cristo passou por crise. Acompanha comigo Marcos capítulo 14, versos 33 e 34. Marcos 14, 33. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. O texto diz que Jesus, ao lado de Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se
tomado de pavor e de angústia. Jesus ficou apavorado. Não exatamente com a cruz em si, que já era medonha, castigo absurdamente impensável, mas com a ira de Deus. Por isso ele vai orar, né? Afasta de mim esse cálice, o cálice da ira do Senhor. A ira de Deus, a ira do Todo-Poderoso cairia sobre ele em poucas horas. A ira de Deus contra a minha iniquidade, o meu pecado, a minha transgressão, a minha maldade, a minha crueldade, seria descontada nele, Jesus. E ele se apavorou. Jesus era humano. Ele tinha ossos, ele tinha carne, ele tinha sangue. Ele tinha um coração igual ao nosso. Ser de Deus, ser puro de coração, não nos torna imunes às crises, mas não podemos permanecer nelas. Devemos contra-atacar. O que é que fez João Batista? Estava preso, podia fazer muita coisa. Mas, por coincidência, 2 discípulos dele foram à prisão. Com certeza o visitavam, o atendiam, o assistiam. Contavam para ele o que estava acontecendo. E ele, então, manda-os a Jesus. Quando a gente entra em crise, esse é o caminho. O diabo não quer que a gente tome. Ele vai tentar nos distrair, nos prender nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias. Ele vai tentar mostrar que, é assim mesmo, não tem jeito, mas nós não podemos aceitar isso. Vamos a Deus. Vamos a Jesus. E João falou, rasgadamente, como ele sempre fez. Aliás, se você pensar em alguém que não tinha meias palavras, era João Batista. Ele não tinha meia palavra com ninguém, nem com o rei. Estava na cadeia por causa disso. O que ele tinha lá que se meter no casamento de Herodes? Até a série The Chosen tem um episódio lá em que Jesus fala: você tem certeza? O Jesus do filme, né? Da série. Ele fala: não faz isso, você tem certeza? Porque o João Batista avisa na série, Jesus, que ele vai cutucar Herodes. Né? Enfim, eu duvido que Jesus tivesse tido esse diálogo com o Batista, mas se teve ou não adiantou nada. Como na série e na Bíblia, João Batista foi e pegou Herodes pelo colarinho. Ele não tinha meias palavras. Então, quando ele vai se dirigir a Jesus, por meio dos seus discípulos, ele não usa de meias palavras. Ele fala assim: escuta aqui, você é ou não o Messias? Uau! Alguém que saltou de alegria no ventre da mãe por saber que o filho de Maria era o Messias, agora o confronta. Diga abertamente: vamos esperar outro ou é você o Messias? Rasga o coração. É assim que a gente lida com as nossas crises. Quando Ana, esposa de Eucana, enfrentou a sua crise, quando ela não suportou mais, o que ela fez? Ela foi blasfemar de Deus? Ela foi reclamar? Poxa, Senhor, nunca fiz nada, sempre fui fiel, por que eu sou estéril? Não. Ela foi à casa de Deus, ao tabernáculo em Siló, porque não havia templo ainda, e rasgou a alma diante do Senhor, a ponto do sacerdote falar: uau, essa mulher está bêbada. Mas ela diz: não, eu estou derramando a minha alma diante do Todo-Poderoso. E Eli profetiza. O Espírito de Deus mostrou para ele: ela está tratando da crise dela diante do Senhor, e ele então dá a palavra: pode voltar para casa em paz, a tua oração foi ouvida.
E Ana concebeu. E deu à luz Samuel, o homem que ungiu Davi, o inaugurador da dinastia da qual o Messias, o Rei dos Judeus, o Senhor Jesus, faz parte. Por isso ele é chamado de filho de Davi. E quem é que fez Davi rei? Samuel, o filho de Ana. E por que ela concebeu? Porque ela enfrentou a sua crise no altar do Senhor. Rasgou o véu, rasgou a alma, rasgou o coração de Deus. Quando foi que você fez isso na sua vida? Quer ser puro de coração? Quer ser pura de coração? Pega o pacote das suas dúvidas, angústias, incompreensões, revoltas, questões e rasga no altar do Senhor. Quando João Batista faz isso, Jesus reage. Ele não censura João Batista. Ele não reclama. Como assim? Meu primo está fazendo isso? Oh, que decepção! Porque, acima de tudo, Jesus conhece a nossa condição. O salmista vai dizer que Deus sabe, conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Eu gosto desse versículo. E muitas vezes eu me achego a Deus e digo, o Senhor sabe quem eu sou pó. Eu sou pó. O livro de Hebreus vai dizer que Jesus era o sumo sacerdote que conhecia completa e totalmente a nossa condição, a nossa fraqueza, a nossa dependência absurda da graça de Deus. Então, Jesus age com graça. Jesus responde agindo. Diz o texto sagrado, Jesus, verso número 4 do capítulo 11 de Mateus. Voltem e anunciem a João que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Se você ler o texto paralelo de Lucas, Lucas vai dizer que naquela hora Jesus operou uma série de milagres. Havia uma multidão, como sempre, né, ao redor de Jesus. Os discípulos de João chegam, fazem indagação e Jesus opera um monte de milagres por atacado. Né? Purifica leproso, abre olhos aos cegos, cura surdos, expulsa demônio. Então, um monte de milagre acontece ao mesmo tempo. E aí, como diz Mateus, vocês vão agora lá e vão dizer para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Né? E os discípulos de João vão. E João Batista permanece na prisão, fiel a Deus, e lá ele é sacrificado sem nenhuma intervenção de Deus para salvá-lo, para livrá-lo das mãos da tríade maligna, né? Herodes, Herodias e Salomé. Mas ele morreu em paz. Sabe por quê? Porque quem tem o coração puro vê a Deus. Pode não entender os seus caminhos. Pode não compreender o que Deus está fazendo e por que Ele está fazendo. Mas sabe que Deus sabe o que está fazendo. É diferente. Eu não sei, eu não entendo, não compreendo. Mas eu estou nas mãos de Deus e Deus sabe o que está fazendo. Eu confio. E eu tenho paz. Nossa paz depende da compreensão das coisas. Muitas vezes a gente quer controlar tudo. Uma das coisas que os terapeutas fazem é mostrar para nós, você que está no controle de tudo. Por quê? Porque você não tem segurança ou está escondendo alguma coisa, tem medo que descubram. A fé pede para nós depositarmos tudo, entregarmos tudo e sermos guiados pelo Senhor. Né? Renunciar a tudo e deixar que Deus cuide das coisas. Estevão, outro exemplo que eu mencionei tempos atrás, foi um homem assim. Ele fazia milagres,
Ele pregava o evangelho, ele foi uma pedra no sapato dos judeus, terrível, a ponto de ele ter sido julgado Sinédrio e apedrejado. Ele reclamou? Ele falou, mas Senhor, olha o que está fazendo comigo? Que isso? Eu só fiz o bem. Onde estão as pessoas que eu curei? Nenhuma voz se levantou em defesa de Estevão. Mas como eu disse naquela oportunidade, né? Ele confiava que Deus sabia o que estava fazendo. Nada racionalmente explicava aquela situação de Estevão. Assim como nada racionalmente pode explicar a situação de João Batista. Mas ambos descansam no conhecimento de que Deus sabe o que está fazendo. E se ele sabe o que está fazendo, isso basta. Isso basta. Estou nas mãos de Deus, né? E isso basta. Abre comigo no finzinho do capítulo número 8 de Romanos. E eu digo a vocês que se algum de vocês estiver presente no meu funeral, não vai ter muita coisa no caixão, porque eu quero que seja doado tudo. Tudo. Seja para transplante, seja para pesquisa. Se sobrar alguma coisa, põe no caixão e faz velório, né? Mas nesse velório eu quero que seja lido esse texto. Se não lerem, eu vou levantar. Capítulo número 8 de Romanos, versículo 37. Até o 39. Esse é um dos trechos mais lindos da Bíblia. Toda vez que você tiver em angústia, dúvida, depressão, use esse texto. Leia esse texto. Decore o texto. Recite em voz alta. Joga na cara do diabo. Joga na cara do teu coração incrédulo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nada me separa de Deus, pouco importa o que eu esteja vivendo ou o que venha acontecer comigo. Isso é ter coração puro. E gente que alcança esse nível, vê Deus. Que Ele nos abençoe.